Bom, no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai focar em um evento que quebrou vários protocolos. Vamos voltar um pouquinho para maio de 2026. Uhum, a famosa reunião no Salão Oval. Exatamente. Aquele encontro entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Uma reunião que simplesmente estourou o tempo previsto na agenda em mais de 1 hora e 10 minutos. O que, em termos de diplomacia presidencial, é uma eternidade, né? Uma eternidade. E o motivo desse atraso todo é o que a gente vai desconstruir hoje. A gente vai usar como base a longa coletiva de imprensa que o presidente Lula deu logo depois de sair da Casa Branca. Certo. E é um material riquíssimo, cheio de detalhes geopolíticos bem densos. Nossa, muito! A pauta foi de tráfico reverso de drogas sintéticas até o submundo financeiro do estado de Delaware. E culminou numa nova corrida do ouro focada em minerais críticos. A ideia hoje é ir além das manchetes, daquele clima amistoso, das risadas que a fonte registrou e tentar entender a engenharia pesada que rolou a portas fechadas. Com certeza. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu acho vital a gente estabelecer a regra de ouro aqui do nosso formato. A lente pela qual a gente vai fazer essa análise, sabe? Claro, manda ver. O material-fonte que a gente tem em mãos hoje é a transcrição direta da fala de um chefe de Estado. E, inerentemente, um documento desse tipo carrega, claro, posicionamentos estratégicos, narrativas políticas de um governo específico. Sim, é inevitável. Então, para quem nos ouve, é muito importante deixar explícito que nós aqui não estamos tomando partido nenhum, nem de esquerda nem de direita, e não estamos endossando as visões apresentadas na coletiva. Exato. O nosso papel não é esse. Pois é, nós estamos atuando puramente como analistas neutros. O nosso objetivo é relatar os fatos que estão no documento original, entender a lógica por trás dos argumentos apresentados e revelar as engrenagens dessa diplomacia para a nossa audiência. Só isso. Perfeito. Certo, vamos desempacotar isso, começando justamente pelo contraste quase bizarro entre o clima super descontraído da reunião e as barreiras econômicas super reais que eles discutiram. Uhum. A parte comercial foi bem tensa, na verdade. Foi. A fonte entra em detalhes bem profundos sobre a questão da seção 301, que é basicamente a legislação que engloba as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre vários produtos brasileiros. Isso. Tarifas extras, no caso. Exato. E o argumento que a delegação brasileira levou para Washington foi tipo, olha, o Brasil pratica uma tarifa média de apenas 2,7%. Só que aí surgiu um impasse estatístico fascinante na mesa. Aquela discrepância dos bilhões. Sim, o Brasil apontou que tinha um déficit comercial com os Estados Unidos na casa dos 20 bilhões de dólares, ali no ano de 2025. Mas os dados da própria alfândega americana apontavam que o déficit brasileiro era ainda maior, de 30 bilhões de dólares. É uma diferença brutal. É bizarro. Como que duas nações contabilizam a exata mesma relação comercial? Tipo, as mesmas trocas e chegam numa discrepância de 10 bilhões de dólares. Então, isso parece erro de digitação de estagiário no relatório ministerial. Nossa, total. Mas não é. Essa diferença de 10 bilhões ilustra muito bem a complexidade oculta dessa contabilidade global. O que acontece na prática é que os países usam metodologias completamente diferentes para registrar de onde um produto vem e para onde ele vai. Tá, mas como assim? Um container sai de um lugar e chega no outro, não é simples. Quem dera. Os Estados Unidos, muitas vezes, eles registram o destino final da exportação. Já o Brasil pode estar contabilizando o país de onde o produto foi faturado, o que, financeiramente falando, nem sempre é a origem física daquela mercadoria. Ah, entendi. O dinheiro faz um caminho e o navio faz outro. Exatamente. E, além disso, tem a questão do frete e do seguro. Uma métrica pode calcular o valor do produto lá no porto de embarque sequinho. A outra já calcula o valor com todos os custos absurdos de transporte marítimo até o destino final. E ainda tem aquelas rotas loucas, né? Sim, a triangulação comercial. Imagina uma mercadoria que sai do Brasil, mas passa pelo México ou pelo Panamá antes de chegar nos Estados Unidos. Quando você coloca tudo isso na conta, os algoritmos alfandegários divergem drasticamente.
Mas o mais irônico dessa história toda, pelo que consta na fonte, é que o Brasil usou justamente o número americano, o número maior, para encorar a exigência deles. Foi uma jogada muito astuta. Foi. Eles disseram tipo, se o nosso rombo comercial já é de 30 bilhões de dólares, segundo os dados de vocês mesmos, manter essas tarifas extras da seção 301 é totalmente insustentável pra gente. É o uso da métrica do adversário a seu favor, né? Mas a resposta que eles deram para desatar esse nó da seção 301 é que é o ponto crucial aqui. Sim, porque eles não criaram aquele comitê tradicional que fica enrolando por anos. Não mesmo. A solução que saiu dessa cúpula foi estabelecer um grupo de trabalho com um prazo rigoroso, assim, quase hostil para os padrões da diplomacia tradicional. Um prazo de apenas 30 dias para resolver a questão tarifária inteira. 30 dias. E a frase de efeito que o presidente usou lá foi que a máquina pública é eterna, mas presidentes têm prazo de validade. Eles têm um mandato de 4 anos, então tem pressa. É uma frase forte. Sim, mas sendo bem pragmática aqui, impor um prazo de 30 dias para resolver disputas tarifárias pesadas, que estão consolidadas há anos, é como tentar pegar um navio cargueiro gigantesco e tentar pilotar ele como se fosse um jet ski. Boa analogia. Sabe, a burocracia comercial envolve consulta a setores da indústria, tem revisão legal, trâmites no Congresso. São passos institucionais que simplesmente não operam nessa velocidade. Então a minha dúvida é, esse tipo de prazo tem alguma base na realidade operacional ou é puramente teatro político para a imprensa? Se conectarmos isso ao quadro geral da negociação de alto nível, a gente percebe que esse prazo de 30 dias é, na verdade, uma tática deliberada de choque. Choque? Como assim? Tipo, na diplomacia comercial, se você deixar um tema complexo desse para os canais normais, você está basicamente aceitando que ele vai ser engolido pela inércia. São memorandos que vão circular por meses, anos entre departamentos, secretarias e não sai do lugar. Vira uma gaveta infinita. Exato. Então, ao impor essa guinada maluca de 30 dias, o que os dois chefes de Estado tentam fazer é bypassar as camadas intermediárias das suas próprias administrações. É forçar a barra de cima para baixo. Sim, é o uso do peso da autoridade executiva máxima para forçar a máquina pública a pular etapa. Agora, a probabilidade real de resolver todos os trâmites da seção 301 num mês só é baixíssima. Quase zero, né? Pois é. Mas o prazo curto funciona como um acelerador artificial, sabe? Ele obriga os burocratas a largarem tudo, priorizarem esse tema específico e entregarem pelo menos um pré-acordo muito mais rápido do que eles fariam num cronograma flexível. Entendi. É colocar pressão na caldeira para ver se a roda gira. Exatamente isso. Mas mudando de engrenagem aqui, essa impaciência toda com os fluxos lentos do comércio legal contrasta de uma forma chocante com a eficiência operacional do comércio que não entra nesses relatórios de déficit, que é o contrabando transnacional. Ao submundo da logística. Pois é. A fonte que a gente está analisando detalha uma parceria super integrada entre a Receita Federal do Brasil e o CBP, que é a Autoridade Aduaneira Norte-Americana. E eles focam num mecanismo que eles chamam de alvo remoto, o Remote Target. Mas explica pra gente como que funciona essa mecânica de alvo remoto, antes mesmo de um navio cruzar o oceano. Porque parece coisa de filme de ficção científica. E o Remote Target representa uma evolução absurda no combate ao contrabando. É a transição da interceptação física para a interceptação algorítmica. Tá, e na prática isso significa o quê? Significa que, antigamente, a alfândega dependia muito de inspeção aleatória, né? Ou então de uma denúncia anônima que chegava quando o container já estava lá no porto de destino, ocupando o espaço. Aquele trabalho de abrir caixa por caixa procurando problema. Exato. Uma agulha num palheiro de metal. Mas hoje, o mecanismo funciona através de um cruzamento massivo de bancos de dados internacionais. Muito antes do guindaste sequer colocar o container no navio, lá em Miami ou no Porto de Santos, a inteligência aduanida já trabalhou. Eles cruzam os dados da nota fiscal, essas coisas? Muito mais que isso. Eles cruzam o peso declarado da carga com o padrão do que está escrito lá, cruzam o histórico tributário da empresa exportadora para ver se há fachada, os padrões da rota de navegação e até as anomalias financeiras dos donos da carga. Nossa! O Brasil analisa em tempo real os manifestos de carga saindo dos Estados Unidos e os americanos faziam o mesmo com o que sai do Brasil.
Quando o algoritmo deles aponta um risco muito elevado, aquele container específico ganha a etiqueta de alvo remoto. E aí ele nem embarca ou embarca e é parado. Ele é inspecionado cirurgicamente lá na origem, antes de cruzar o mar. Isso economiza milhões em recursos e evita que a infraestrutura do porto de destino seja inundada por inspeções inúteis. E olha, é aqui que a narrativa dos filmes, sabe, a cultura pop que a gente consome, colide de frente com os dados concretos dessa inteligência. Com certeza tem uma quebra de estereótipo gigante aí. Total, porque a percepção pública padrão sempre coloca a América do Sul como a grande exportadora de drogas, subindo em direção ao norte, né? E os Estados Unidos seriam aquele destino final riquíssimo que consome tudo e envia o dinheiro sujo de volta para cá. Essa é a imagem do cinema há 40 anos. Pois é, mas os números dessa parceria aduaneira que foram revelados na coletiva mostram uma via de mão dupla assustadora. A fonte aponta que entre maio de 2025 e abril de 2026, essas interceptações de alvo remoto flagraram mais de 0,5 tonelada de armas e equipamentos irregulares saindo dos Estados Unidos para o Brasil. O que já é muito grave. Sim, mas tem um dado ainda mais perturbador. Eles interceptaram mais de 1 tonelada de drogas sintéticas fazendo essa mesmíssima rota norte-sul, dos Estados Unidos para o Brasil. Invertendo a lógica toda. Exato. Mas por que essa inversão logística das drogas sintéticas está acontecendo agora? O que impulsiona a exportação de narcóticos lá de dentro dos Estados Unidos para o mercado brasileiro? Essa inversão logística é fascinante do ponto de vista criminal, porque ela ilustra perfeitamente a transformação do crime organizado. Eles não são mais apenas gangues, eles operam como corporações multinacionais hoje em dia. CEO de cartel, basicamente. Basicamente. Diferente da cocaína ou da maconha, que dependem muito de vastas extensões de terra agrícola, de climas super específicos no chamado sul global. As drogas sintéticas são essencialmente produtos de laboratório, puramente químicos. Você faz num galpão fechado. Exato, e elas requerem precursores químicos e farmacêuticos que são muito mais abundantes e refinados justamente em polos industriais no hemisfério norte. O que acontece é que o mercado americano vem sofrendo já há algum tempo com uma superprodução e uma crise epidêmica gravíssima de sintéticos, como o fentanil, por exemplo. Sim, uma crise de saúde pública imensa lá. Enorme. E as facções criminosas rapidamente identificaram que o Brasil não é mais apenas uma rota de trânsito para a Europa ou para a África. O Brasil virou um mercado consumidor emergente e super lucrativo para esses sintéticos americanos. Caramba! E como as armas entram nessa equação da logística? Aí é que está a sinergia macabra da coisa. Como a demanda por armas de alto calibre pelas facções brasileiras é constante, e lá nos Estados Unidos o acesso a esse armamento é muito mais fácil comercialmente, o envio das drogas sintéticas americanas funciona como um complemento a esse fluxo. Com uma venda casada do crime. Perfeito, uma venda casada. As facções norte-americanas exportam o excesso de drogas sintéticas deles no mesmo container que o armamento, criando uma balança comercial paralela altamente lucrativa para os dois lados. Meu Deus. Mas se a alfândega está super focada em parar esse fluxo físico, os containers de armas e drogas, a fonte também deixa muito claro que a verdadeira estratégia de segurança pública agora está focada no dinheiro. No rastro do dinheiro, sempre. Houve menção direta lá em Washington a uma operação chamada Carbono Oculto, aonde o governo brasileiro forneceu ao IRS, que é o fisco americano, dados sobre esquemas complexos de lavagem de dinheiro e fraude. E o epicentro desse rastreamento, o alvo principal deles, é um estado super pequeno e específico dos Estados Unidos, Delaware. Delaware, o paraíso corporativo. Pois é. Por que Delaware se tornou a peça central nessas discussões bilaterais sobre o financiamento de facções criminosas? Compreender a arquitetura corporativa do estado de Delaware é a chave inteira para entender essa operação Carbono Oculto. Delaware tinha uma legislação estadual que foi desenhada cirurgicamente para atrair negócios, oferecendo uma flexibilidade extrema e, mais importante do que isso, opacidade. Opacidade. Tipo, esconder quem é o dono. Exatamente. É perfeitamente legal e, assim, extremamente rápido e barato você abrir uma LLC, uma empresa de responsabilidade limitada, lá no estado.
você usa agentes locais, advogados de lá, e você não tem a necessidade imediata de divulgar publicamente quem são os beneficiários finais dessa empresa. As pessoas de carne e osso que estão ganhando dinheiro. Isso. O sistema protege o anonimato de quem realmente controla os fundos. O que essa operação Carbono Oculto demonstrou é que as facções criminosas super sofisticadas aqui do Brasil estão usando essas brechas legais americanas para injetar capital ilícito diretamente na economia formal deles. Então o dinheiro da venda de droga na rua aqui no Brasil viaja para lá? Viaja, é lavado e reaparece bonitinho como investimento legítimo de uma empresa com sede em Delaware. E o pior, essa empresa de fachada usa esses fundos, agora supostamente limpos, para comprar armas legalmente lá dentro dos Estados Unidos, no mercado civil deles, e depois contrabandeia essas armas de volta para o Brasil. Nossa, é um ciclo perfeito de lavagem e rearmamento? É um loop infinito. Então, a troca de dados que o Brasil propôs com o IRS busca aplicar a asfixia financeira nisso. É perfurar essa bolha de opacidade de Delaware para congelar o capital da facção antes que esse dinheiro se transforme em fuzil despachado no porto. Fascinante. E olha, essa transição da caça às riquezas ilícitas escondidas em jurisdições opacas lá em Delaware para a regulação das riquezas superlegítimas debaixo da nossa própria terra revelou outro eixo central gigante dessa cúpula. Sim, a questão mineral. Isso. A discussão na Casa Branca avançou direto para essa nova fronteira da soberania econômica global, os minerais críticos e as terras raras. A fonte menciona que o Congresso brasileiro já aprovou um novo marco regulatório e que a presidência criou um conselho exclusivo lá no Planalto só para tratar desse tema. É prioridade máxima agora. E o dado que mais chamou a minha atenção, lendo a fonte, é que o Brasil possui apenas 30% do seu próprio território mapeado geologicamente. Ou seja, a diplomacia brasileira sentou na mesa do Salão Oval para negociar o futuro da transição energética do planeta, com base num potencial que, na sua imensa maioria, ninguém nem sabe exatamente o tamanho ainda. Exato. E negociar sobre um potencial que ainda é desconhecido confere ao país uma alavancagem absurda na mesa, né? Você vende a promessa do subsolo inteiro, mas o que fundamenta mesmo essa nova postura do governo brasileiro é o imperativo histórico que eles mencionam na coletiva. Eles falaram muito do passado, né? Falaram. Fizeram um paralelo direto com aqueles ciclos antigos de exploração da América Latina inteira, desde a época de arrancar prata e mandar para fora, até a exportação gigantesca e bruta de minério de ferro das últimas décadas. Aquela velha história de mandar a terra embora no navio. Pois é. O padrão histórico sempre foi esse: a extração do recurso bruto a um custo muito baixo, destruindo o meio ambiente local e deixando todo o valor agregado, o desenvolvimento da tecnologia e os empregos de alta qualificação no país estrangeiro que comprou a terra suja. A nova política aprovada agora visa romper estruturalmente com essa dinâmica. Então eles não querem mais só vender pedra. Não. Eles estão classificando os minérios críticos e terras raras não apenas como commodities que você bota num trem e exporta, mas como pilares inegociáveis de segurança nacional e desenvolvimento tecnológico profundo. Olha, para quem acompanha a gente visualizar o impacto real dessa mudança, a gente pode usar uma analogia de mercado aqui. É como se, durante séculos, o nosso país estivesse plantando e exportando grão de trigo cru por 2 centavos. Tá. E, em seguida, a gente precisasse comprar um pão artesanal super industrializado, caríssimo, das mesmíssimas nações ricas para as quais a gente acabou de vender aquele trigo barato. Perfeita essa analogia. Nossa. Pois é, e o recado que ficou lá na Casa Branca estabeleceu meio que o seguinte: olha, a gente sabe que o mundo precisa do nosso trigo, dos minerais para sobreviver à transição dos carros elétricos. As nossas portas estão abertas para todo mundo. Estados Unidos, China, Índia, Europa. Mas, se vocês quiserem o trigo, vocês vão ser obrigados a trazer a tecnologia e construir a padaria em solo brasileiro. O que muda o jogo completamente. Muda tudo. Exigir que a separação e o refino ocorram internamente altera a dinâmica da economia global. Mas, considerando que cavar o buraco e tirar o minério é só o primeiríssimo passo dessa cadeia, como que exatamente a China virou o elefante na sala gigante nessa questão específica do refino das terras raras? Esse é o grande xadrez geopolítico do século. A hegemonia chinesa nesse setor
não reside apenas na quantidade de minas que eles têm no território deles, mas sim no domínio absoluto que eles construíram sobre o complexo processo metalúrgico de separação e refinamento. Ah, porque terras raras não saem prontas da terra, né? De jeito nenhum. As terras raras estão amalgamadas em minérios muito brutos, e isso exige tratamentos químicos hiperintensivos e, frequentemente, altamente tóxicos para o solo e para a água, para conseguir separar cada elemento em componentes utilizáveis. Que são aqueles componentes que vão no celular, no carro. Exato. Elementos indispensáveis para fabricar tudo hoje em dia. Ímãs de turbina eólica, tela de smartphone, bateria de carro elétrico e até os sistemas de navegação dos mísseis militares americanos e europeus. Caramba! E a China faz esse refino todo sozinha? Praticamente. A China investiu pesadamente durante décadas construindo essa capacidade de processamento pesado. Eles toleraram os custos e os danos ambientais enormes disso, até chegar no ponto de quase monopolizar a cadeia global de suprimentos inteira. Ninguém consegue competir com o preço deles. Então os americanos são de mãos atadas. Hoje, os Estados Unidos enfrentam uma vulnerabilidade estratégica aguda, desesperadora até, porque eles dependem desse processamento que ocorre na China para alimentar a própria indústria de defesa e de tecnologia deles lá nos Estados Unidos. Nossa, é um ponto cego gigante para a segurança nacional deles. Gigante. Então, quando o Brasil senta na mesa e oferece seus minerais, mas exige em troca a transferência de tecnologia de refino para cá, o Brasil joga diretamente com essa ansiedade geopolítica de Washington. O país está se posicionando ali para atrair o capital ocidental que está desesperado por criar cadeias de suprimento alternativas fora do controle chinês. Só que o Brasil faz isso sem fechar a porta para a própria China investir aqui também. É um equilíbrio diplomático muito ousado, né? Muito. E essa utilização super inteligente dos recursos naturais como alavanca econômica acaba desaguando naturalmente em uma postura diplomática também muito mais incisiva do Brasil em relação à própria arquitetura do poder global. Sim, a pauta da ONU, né? Isso. Porque a fonte registra uma crítica bem contundente, dura mesmo, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O argumento principal do presidente lá foi de que o órgão está completamente paralisado numa dinâmica de poder de 1945, do pós-Segunda Guerra. O que é um fato inegável. Total. A descrição que ele usou na coletiva para falar sobre nações de peso demográfico e econômico colossal hoje, tipo o próprio Brasil, a Índia, o México ou as nações africanas inteiras, foi a de que esses países são tratados como meros coadjuvantes no cenário internacional diante dos 5 membros permanentes. Aquela velha divisão dos vitoriosos da guerra. Pois é. Mas para quem acompanha a gente entender a prática operacional lá em Nova York, na ONU, como que esse poder de veto exclusivo desses 5 membros permanentes acaba congelando a resolução de conflitos atuais, tipo os que foram citados na fonte, como Venezuela, Cuba, Ucrânia, Gaza, Líbano? O poder de veto é, basicamente, a engrenagem que paralisa o Conselho inteiro. Os 5 membros permanentes, que são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, eles detêm a capacidade individual, sozinhos, de barrar absolutamente qualquer resolução substantiva. Mesmo que o mundo inteiro vote a favor. Mesmo que a comunidade internacional inteira, os outros quase 200 países da ONU concordem, se um dos 5 levantar a mão e disser veto, a resolução morre ali. E em conflitos modernos, como Ucrânia ou Gaza, esses 5 membros quase sempre possuem interesses antagônicos entre si ou alianças diretas com as partes que estão em guerra. Claro, se a Rússia está de um lado e os Estados Unidos do outro, ninguém aprova nada. Exato. Como resultado, qualquer tentativa real de intervenção para acabar com a violência, de impor sanção pesada ou de criar uma missão de paz robusta que contrarie minimamente o interesse de apenas um desses 5, é vetada na mesma hora. O que engessa o mundo inteiro. Engessa. Isso transforma o principal órgão de segurança do planeta num fórum puramente retórico, onde a diplomacia é neutralizada pelas disputas particulares de poder entre as superpotências. E isso valida totalmente a crítica que o Brasil fez de que nações emergentes são rebaixadas a espectadoras das crises mundiais que acabam afetando a nossa economia e a nossa estabilidade, querendo a gente ou não. E, para sublinhar com força essa frustração com o monopólio americano e europeu da mediação, ocorreu um momento na cúpula que foi altamente simbólico e foi relatado em detalhes na coletiva de imprensa. A entrega do documento histórico. Sim.
O presidente brasileiro simplesmente entregou em mãos, diretamente ao Donald Trump, o documento original do acordo nuclear com o Irã. Um acordo que foi costurado lá atrás, no ano de 2010, pelo Brasil e pela Turquia, e o documento ainda foi acompanhado de uma carta impressa do então presidente americano, o Barack Obama, na época. É de um peso enorme fazer isso. É, porque entregar fisicamente a cópia de um esforço diplomático de 16 anos atrás, um acordo que, lembrando, na época foi esnobado e rejeitado pelas potências ocidentais, que preferiram enfiar sanção atrás de sanção no Irã, isso carrega um peso diplomático imenso, né? Nossa, muito. Então me diz, qual que é a mecânica, a intenção por trás desse gesto? Porque, para mim, soa como isso é uma tentativa genuína de ensinar o valor do diálogo pelo exemplo prático, ou foi uma provocação direta, bem calculada, a ineficácia total da diplomacia que é liderada por esses membros do Conselho de Segurança? Isso levanta uma questão importante sobre quem realmente tem a legitimidade percebida pelo mundo para negociar paz. E a resposta é: foi um pouco das duas coisas. Foi didático, mas foi uma baita provocação também. Me explica essa dupla intenção. Aquele acordo de 2010 previa uma troca pacífica de urânio enriquecido do Irã. E o ponto vital é que ele foi costurado por nações, Brasil e Turquia, que estavam totalmente fora do eixo tradicional de poder nuclear. E isso provou, por um breve momento, que o diálogo persuasivo de países neutros poderia gerar concessões reais, onde a simples pressão americana e europeia falhava. E os iranianos tinham topado na época. Tinham topado. No entanto, o acordo foi escanteado pelas superpotências no Conselho de Segurança e eles preferiram jogar novas sanções no Irã, o que a gente viu que não resolveu a questão nuclear em definitivo. Não resolveu nada. Então, entregar esse verdadeiro recibo diplomático, 16 anos depois, nas mãos do presidente americano em 2026, é um lembrete físico de que o monopólio da mediação falha muito por pura arrogância institucional. A mensagem desse gesto é claríssima. As potências que têm assento permanente costumam usar a ameaça de guerra militar e as sanções financeiras como primeira opção de conversa. Eles batem primeiro para perguntar depois. Exato. Enquanto as nações que não possuem arsenal nuclear são obrigadas a investir no esgotamento da palavra, da diplomacia pura, o que às vezes produz resultados muito mais sustentáveis. É uma cobrança dura por um espaço real de deliberação para o sul global. E olha, falando em cobrança por espaço e por respeito jurisdicional, isso ficou muito claro na discussão final documentada pela fonte, porque foi entregue aos americanos uma lista com nomes de autoridades brasileiras. A questão das sanções de visto. Isso, autoridades que sofreram sanções estão proibidas de entrar nos Estados Unidos. Só que o documento que nós estamos analisando enfatiza muito que a delegação brasileira se recusou terminantemente a usar o comércio, as tarifas ou a aliança dos minerais que eles tinham acabado de acertar como moeda de troca para barganhar a dosimetria das penas aplicadas pelo judiciário brasileiro no contexto das investigações do 8 de janeiro. Uma separação bem clara ali. Sim, e sem a gente precisar mergulhar no mérito, na estrutura legal pesada interna, a mensagem para Washington aqui é sobre o limite da atuação do poder executivo na diplomacia, correto? O executivo está afirmando na cara deles que não vai interferir em decisões de outro poder interno do país só para aliviar tensões ou agradar a agenda dos Estados Unidos. A leitura macro é exatamente essa. É a aplicação estrita, assim, ortodoxa, do princípio da separação dos poderes como um verdadeiro escudo diplomático. O escudo para dizer daqui eu não passo. Exato. O recado forte enviado na sala é de que, olha, a cooperação da alfândega com o alvo remoto, as alianças multibilionárias sobre os minerais do futuro, os prazos loucos de 30 dias, tudo isso do executivo está aberto à negociação pesada e a um pragmatismo acelerado. Mas a soberania do sistema judiciário brasileiro não compõe a mesa de barganha no salão oval. Eles não vendem o martelo do juiz. Não. Que um presidente estrangeiro tente alterar o peso de sentenças judiciais internas para satisfazer a base política ou a política externa de outra nação
é cruzar uma linha vermelha institucional que o Brasil se recusou a cruzar. Faz sentido. E ao apresentar a lista das autoridades com visto negado, mas sem ceder nos processos internos, a abordagem foca na reciprocidade das relações internacionais, exigindo, na prática, que cada nação resolva os seus próprios impasses e frustrações sem tentar ferir a arquitetura constitucional do outro país. É impressionante como uma análise aprofundada de um documento transforma uma coisa que parecia uma simples reunião de protocolo para foto em um mapa gigante de tensões globais. E, para quem está ouvindo tudo isso agora e se pergunta qual é o impacto direto na vida real, as conexões são absolutamente profundas, né? Então, no nosso dia a dia, em todo lugar. Total, a disputa estratégica sobre refinar terras raras aqui dentro vai ditar o custo final e a viabilidade da bateria daquele carro elétrico que a nossa audiência vai querer ter na garagem na próxima década. O sucesso daquela inteligência algorítmica da alfândega e a asfixia das empresas obscuras em Delaware vai determinar diretamente a quantidade de fuzil e de droga sintética que circula nas ruas nas nossas cidades. Essa segurança pública direta. E até a queda de braço no Conselho de Segurança da ONU afeta o fluxo econômico e a estabilidade dos preços do supermercado, da gente. Tudo isso é ditado por conflitos que parecem estar do outro lado do mundo, mas que batem na inflação de energia e de comida aqui. As decisões tomadas sob o relógio dessas cúpulas moldam a infraestrutura inteira da nossa década. Tudo o ecossistema está interconectado. Não tem como fugir. Dissecando a fonte de hoje, a gente se deparou com um otimismo inegável gerado pela química pessoal entre essas duas lideranças de perfis tão, mas tão distintos, ao ponto de, na empolgação, estabelecerem aquela marca frenética de 30 dias para destravar tarifas comerciais de bilhões. O que foi um choque. Sim, mas o que fica para reflexão futura da nossa audiência? Algo para a gente realmente ruminar nos próximos dias. É o embate clássico entre a vontade política imediata e a inércia institucional pesada. Aquilo que você falou da engrenagem. Exatamente, porque a questão é, quando a energia altíssima dessa reunião presencial de 3 horas colidir frontalmente com a engrenagem histórica da máquina burocrática norte-americana e com as pressões monstruosas dos lobistas de cada setor lá no Congresso deles, quem é que vai prevalecer no 31º dia? Boa pergunta. Será que o carisma de um poder executivo é capaz de encurtar anos de diplomacia em poucas semanas? Ou o peso arrastado da estrutura governamental vai provar que, no fim das contas, a máquina é verdadeiramente eterna? Essa é a fricção que a gente vai continuar acompanhando de perto por aqui, porque as engrenagens de papel muitas e muitas vezes sobrevivem à força das assinaturas, né? Com certeza. O aprofundamento nesse material de 2026 mostrou pra gente que a diplomacia real ocorre muito além dos sorrisos nas fotos oficiais. Ela mora, na verdade, nos códigos alfandegários ocultos, no subsolo inexplorado do nosso país e nas estruturas financeiras supercomplexas. A gente espera que essa nossa análise traga novas perspectivas para que quem nos ouve continue decifrando os bastidores dessas manchetes do dia a dia, sigam analisando, sigam questionando as estruturas estabelecidas e a gente se encontra no nosso próximo mergulho profundo. Até lá! Um abraço, até a próxima.